de Apocalipse, até os versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido no furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou assentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que ajuda. Oremos. Senhor Deus poderoso, santo e reto, juiz de toda a terra, queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão para perceber as maravilhas reveladas na tua palavra, que o Espírito do Senhor seja o nosso mestre e guia, que nós possamos, Senhor, ser exortados, consolados, confrontados e transformados pela tua verdade. Agradecemos por esse parágrafo em Apocalipse 18. Agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos dado condições de compreender a mensagem desse livro tão precioso, que nos traz consolo, nos traz paz, que renova a nossa esperança, que nos revela o caráter santo, justo e bom do Senhor. Pedimos que mais uma vez o Senhor manifeste diante de nós a glória de Cristo, que a sua palavra possa penetrar no nosso coração, fazer todas as mudanças que são necessárias para que a glória do Senhor brilhe em nós. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 18, como vimos na última vez, é um capítulo importante na sequência do livro, porque faz uma transição para a última parte do livro de João. O capítulo 18 de Apocalipse fecha a sequência da descrição da grande tribulação iniciada desde o capítulo 6. Então estamos aqui chegando num momento crucial para a compreensão da mensagem do livro. Na vez passada, a nossa ideia era estudar até o versículo 5. E eu sei que foi muito longo, não vai ser tão longo dessa vez, também porque você vê que minha voz já não é mais a mesma. Mas, de fato, o capítulo, os versos 4 e 5, eu só mencionei, se vocês lembram, só li praticamente. E voltei para casa pensando, não está certo isso, né? Simplesmente eu li os 2 versos, não expliquei esses versos. Vou te passar a ideia de que são 2 versos que não são importantes, são extremamente importantes para a compreensão desse livro. Então hoje, para não ficar com esse peso na consciência, nós vamos meditar nos versos 4 e 5 do capítulo 18 de Apocalipse, tá certo? Só para a gente poder completar bem o nosso estudo.
Como nós vimos, esse capítulo nos informa acerca da destruição da Babilônia. Capítulo 17 também fala da Babilônia, mas capítulo 17, a Babilônia é o sistema religioso ecumênico mundial que será estabelecido pelo Anticristo e vai durar até metade da tribulação. Na metade da tribulação, os próprios 10 reis que governam o mundo, dirigidos pelo Anticristo, como vimos no final do capítulo 17, eles mesmos vão destruir aquele sistema religioso mundial, não que vai acabar a religião e a adoração, mas a partir daí toda a adoração será dirigida para o Anticristo. Ele receberá, vai forçar todos a adorá-lo, como temos também no capítulo 13. Então vimos que o capítulo 18 fala da Babilônia, não mais simbolicamente, mas fala de uma cidade real. A cidade, que pela descrição que temos aqui, será a capital do império do Anticristo. Também fiz uma revisão histórica com os irmãos sobre a Babilônia. É muito interessante isso. A Babilônia, para ser destruída, tem que ser reconstruída. E de fato, essa cidade, há muito tempo, ela tem passado por sucessivas destruições e reconstruções. Desde o seu fundador Nimrod, desde a Torre de Babel, lá na terra de Sinear. Essa cidade tem experimentado altos e baixos. Por um período, ela está no ápice, por exemplo, como quando Nabucodonosor estabeleceu um grande império da Babilônia. Depois foi destruído pelos medo-persas. Mas o que é interessante é que, ao longo de toda a história humana, desde Gênesis capítulo 11, nunca houve um tempo em que a Babilônia deixou de existir completamente. Sempre existiu, ou no ápice, ou como as ruínas de uma cidade que foi gloriosa, mas sempre existiu essa cidade. E o espírito da Babilônia também nunca morreu através da história. Vai ser reconstruída, então. Eu mencionei para vocês que na década de 80 havia todo o projeto de Saddam Hussein para reconstruir. Tem fotos do projeto, tem os preparativos, tem as pilhas de tijolo que ele havia escavado da antiga Babilônia. É interessante, lembra que a Torre de Babel era feita com aqueles tijolos, tinha betume. Então ele escavou muitos desses antigos tijolos para reconstruir os muros da grande Babilônia. Já estava preparando o palácio, mas evidentemente Saddam Hussein não levou avante o seu projeto. O grande alvo dele era ser igual a Nabucodonosor. De fato, havia imagens de Nabucodonosor e dele na entrada dessa suposta cidade. O alvo dele era restaurar o Império Babilônico com mais um propósito. Saddam Hussein tinha o desejo de fazer com que os judeus, a terra de Israel, voltasse a ser cativo do Império Babilônico, como foi no 5º século antes de Cristo. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, Judá, o reino do sul, foi levado cativo, e isso para eles é uma herança histórica gloriosa, época em que os judeus, desse Deus que nós não gostamos, estiveram debaixo dos nossos pés. Nós queremos retomar essa glória. O espírito da Babilônia nunca morreu, o alvo de reconstrução nunca saiu da mente desses homens, e Apocalipse diz que essa cidade será reconstruída. Ela voltará a ser capital de um importante império, que é o império do Anticristo. Mas, capítulo 18 já está falando da destruição da cidade. Como eu disse, esse capítulo é uma canção fúnebre sobre a capital do reino do Anticristo, sobre tudo que a humanidade produziu e sonhou. Esse capítulo fala da queda do último grande império humano, preparando a cena para a volta e domínio de Cristo. Depois disso aqui, destruída a Babilônia, próximo grande evento é o Armagedon. De Cristo vem com o seu exército de anjos, vai ter a grande batalha do Vale do Egito, e o Senhor vai destruir para sempre as forças do Anticristo. Aqui nós temos o juízo de Deus
caindo sobre a grande Babilônia. Como o texto diz, a devastação da Babilônia é proporcional à grandeza e luxúria dessa cidade. Vimos no verso 7 sobre a glória da Babilônia. O verso termina dizendo: dai igual medida, tormento e pranto. Toda a sua riqueza, fama, intensa atividade comercial entrarão em colapso. A razão de tamanha catástrofe está bem esclarecida no texto. O texto diz: por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. É muito claro que a destruição da Babilônia representa a vingança divina pelas todas as maldades que essa cidade e esse império têm cometido ao longo da história contra os servos de Deus. O verso 20 desse capítulo diz: exultai sobre ela, ó servos, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Capítulo 18 é uma afirmação inequívoca da temível realidade da ira de Deus contra toda maldade e perversão. Nesse capítulo veremos que a justiça de Deus alcançará o coração do rei das trevas, do império maligno, que será erguido e mantido por Satanás e seus agentes nos últimos dias. O príncipe das trevas tem agido nesse mundo desde que o pecado entrou na criação. Em alguns momentos tem sido envergonhado e, diante das manifestações do poder de Deus, tem recuado. Mas, em geral, a sensação, pelo menos aparente, é a de que Satanás tem prevalecido, tem espalhado as suas contaminações entre os homens e aparentemente tem sido vencido. Capítulo 18 nos mostra a realidade. O capítulo ensina que o Senhor, o nosso Deus, destruirá para sempre o reino das trevas. O império do mal não vai prevalecer. A despeito de toda a aparente vitória de Satanás, a despeito de toda a conquista que o Deus desse século tem feito, o mal não vai prevalecer e o nosso Deus terá a palavra final, que será uma palavra de destruição e juízo sobre o rei das trevas. O capítulo 18 nos mostra essa verdade através de 4 fatos. Primeiro, mostra que o Senhor abomina a perversão do rei das trevas. Isso está nos versos 1 a 5. Versos 1 e 2, nós vemos a intensidade da abominação do Senhor. Como o Senhor definitivamente odeia, abomina o rei das trevas e o que ele vai fazer por causa disso. Versos 2, parte B, e verso 3 fala das causas da abominação do Senhor. E os versos 4 e 5, que vamos meditar agora, fala da advertência da abominação do Senhor. Verso 4 diz: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participares dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Aqui a advertência se dirige ao povo de Deus: retirai-vos dela, povo meu, povo que habita na capital do império do anticristo, não a igreja. A igreja terá sido arrebatada, não existe nenhuma indicação da presença da igreja desde o capítulo 6 até o 18 de Apocalipse, durante todo esse período. Mas tem salvos durante o período da tribulação. Tem pregação do Evangelho. Tem os 144 mil missionários pregando. Tem um anjo voando com o Evangelho eterno, pregando, até anjos estarão pregando. E vai haver muita conversão durante esse período. Naturalmente, todos esses convertidos vão pagar um preço muito caro pela sua fé. Mas o Evangelho continuará sendo pregado.
Lembra que Jesus diz em Mateus 24: e será pregado esse evangelho em toda a terra, então virá o fim. Alguns às vezes se enganam achando que se nós conseguirmos mandar os missionários para toda a terra, eu lembro do passado, muitos ficavam contando quantos países faltavam, quantos povos, porque na hora que a gente mandar, Cristo vem. Então, a vinda de Cristo está condicionada a nós mapearmos muito bem e mandar os nossos missionários. Não está falando disso o versículo, nós não vamos apressar determinar a vinda de Cristo com a nossa estratégia. Imagina se a missão Maranata tem poder de dizer quando é que Cristo vem, né? Uma loucura. Então, quando é que isso vai se cumprir? Durante a tribulação. Vai haver pregação do Evangelho. Quando é que toda a terra vai estar completa ouvindo o Evangelho? Durante a tribulação. E aí virá o fim. Sim, será a vinda gloriosa do Senhor. Então, vemos claramente que vai haver salvos. Por isso, retirai-vos dela, povo meu. Falando desses que aceitarão o Evangelho nesse período. Se considerarmos que a Babilônia aqui é o ápice da manifestação do rei das trevas, que se opõe a Deus e cuja oposição percorre a história, podemos aprender algumas lições importantes nesses dois versos. Toda a Bíblia mostra que Deus chama o seu povo à separação do mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, esse mundo tem sido vítima das artimanhas do príncipe das trevas, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse chamado à separação sempre foi necessário. Mas nos nossos dias, irmãos, eu acho que é ainda mais urgente. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias diferentes, dias especiais e estranhos. Dias muito estranhos que no passado ninguém poderia imaginar. Nós vivemos a era do inclusivismo, da tolerância intolerante, como eu chamo, da unificação dos contrários, como se não existe mais contrários, como se a lógica da não contradição não funcionasse mais, porque parece que não existe mais oposição. Tudo é uma coisa só. Lembra das aulas antigas de lógica, de filosofia, que dizia A não pode ser igual a A na mesma circunstância, no mesmo momento. Ou se A é igual a B e C é igual a B, então junto os dois um vai ser igual ao outro, né? Não sei qual é a letra não, mas um dos dois aí me termina as letras. A é igual a B, B é igual a C, então C é igual a A, não é isso? Agora eu vejo o raciocínio. Pronto. Se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Mas o contrário é A não pode ser não A na mesma circunstância, no mesmo momento, no mesmo sentido. A não pode ser não A. Por quê? Por causa da contradição, da lei da não contradição. Realidades opostas não podem ser iguais. Mas hoje é isso que se ensina. O que antes nós achávamos que era oposto, hoje não existe mais oposição. Não tem nada que seja contrário a nada. Tudo parece igual. Essa é a pregação. A própria lógica do mundo se alterou. A própria lógica do mundo se alterou. Vivemos dias estranhos. Estão destruídas as fronteiras entre o que é certo e o que é errado. Como o certo pode ser errado e o errado pode ser certo, não tem nada mais que seja contrário. Estamos vendo a destruição das fronteiras entre o que é santo e o que é profano, entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é de Deus e o que é de Satanás. Existe coisas que são de Deus e coisas que são de Satanás? Não existe. Na mentalidade do mundo hoje, não existe. É só maneira de ver. É você que olha assim. Não. Tudo é a mesma coisa. Não seja preconceituoso. Por que essa atitude de separar a verdade do erro? O que é verdade? Lembra que essa pergunta
o próprio Pilatos fez a Cristo, o que é a verdade. Vivemos um mundo em que não se concebe mais a existência da verdade. Então, irmãos, esse chamado à separação, nos nossos dias, é ainda mais urgente, mais necessário, porque podemos ser enganados muito facilmente com esse raciocínio, com esse engodo que tomou conta do mundo inteiro. Jamais devemos esquecer que, como povo de Deus, servos de Cristo, nós viveremos sempre em oposição desse mundo. Sempre. Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo fala da oposição que vai haver no mundo, sempre houve, mas especialmente depois da sua vinda, da inauguração da sua autoridade nesse mundo. O Senhor Jesus disse que daí para frente a oposição será ainda mais intensa. Veja, Lucas 12, verso 49. Jesus Cristo, com certeza, não era um bom inclusivista. Com certeza, ele seria taxado de preconceituoso, porque ele tem certas coisas das quais ele não abre mão. E ele anuncia. Lucas 12, 49 diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra. O quê? Fogo? Não, mas Jesus é paz, é amor, Deus é misericordioso. Não, lembra que alguns até dizem: o Deus do Novo Testamento é melhor do que o Deus do Antigo Testamento. Eu gosto do Deus dos Hebreus, que é um Deus guerreiro, violento, que mata as pessoas. Eu gosto de Jesus, porque é o cordeiro manso, passivo. Não é esse Jesus da Escritura. Não é esse Jesus da Escritura. Ah? As pessoas selecionam as coisas. E aqui o Senhor está dizendo: eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse ardendo. Bem quisera que esse juízo já estivesse ardendo. Mas tem parênteses ainda, quando ele diz: tem porém o batismo com o qual ele ser batizado, quando me angustio até o mesmo se realize. E aí ele volta ao raciocínio: suponhos que vim para dar paz à terra? Opa! Não, mas sim, não foi? Não, ainda não. Não, eu vou vir. Antes, divisão. Divisão, mas como é isso? Eu devo estar Jesus pacífico e passivo. Não é o Jesus da Escritura. Não é o Jesus da Escritura. Porque daqui em diante estarão 5 divididos no caso: 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora. Sogra sempre tem divisão, né? Sogra contra nora e nora contra sogra. Tá? Jesus está dizendo: a partir daí vai haver divisão. Interessante que o próximo parágrafo ele fala dos últimos dias. Exatamente, repreendendo as pessoas porque não estão entendendo os sinais da aproximação do último dia. Como que o Senhor Jesus dizendo: olha, a partir da chegada dos últimos dias, essa oposição vai ser ainda mais forte. Vocês que são meu povo, ainda mais vão enfrentar a oposição, à medida que se aproxima a vinda do Senhor. É assim que o Senhor Jesus se apresenta, é assim que a Bíblia diz: por isso, chamado retirai-vos, povo meu, é extremamente urgente. Não é misturai-vos e ser iguais, retirai-vos, separai-vos. Essa é a ideia lá de Apocalipse. Uma forma de preparação para o domínio do anticristo, sem dúvida, é a pregação da falsa paz e da unidade que deve reinar entre os moradores da terra. Não é que nós, o povo de Deus, devemos ser um povo intolerante, briguento, antipático. Não. Mas devemos ser firmes nas nossas convicções quanto ao que é certo e quanto ao que é errado. Se formos fiéis ao que o Senhor nos diz, em algum ponto, a nossa presença vai causar incômodo. Em algum momento, nós vamos ser foco de desarmonia. Em algum momento, o raciocínio do mundo não vai funcionar porque tem uma pessoa diferente ali.
E Jesus diz: não vim trazer paz, mas vim trazer guerra. Quando a nossa volta se tenta promover paz e harmonia sem a verdade, nós vamos nos opor a isso. Os versos 4 e 5 de Apocalipse 18 nos trazem um chamado para que saiamos, ou para que o povo de Deus que estará naquele período saia da Babilônia, a fim de não se contaminarem nem serem surpreendidos no juízo que virá. O que esses versos ensinam sobre a advertência de Deus quanto à separação do seu povo? Primeira coisa, a urgência. A urgência desta separação. O verso 4 diz: ouvi outra voz do céu. Interessante que o verso 1 diz: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Nós já estudamos que não é Cristo, realmente é um anjo semelhante aos que aparecem no capítulo anterior, que exclama com voz potente. Verso 2. Aqui o verso 4 diz: ouvi outra voz. A palavra outra é outra do mesmo tipo. Ou seja, é um anjo, um outro anjo, com voz potente, que está trazendo essa mensagem da retirada do povo de Deus da Babilônia. O fato dessa mensagem ser trazida por um anjo, semelhante ao que anunciou a queda da Babilônia, indica a urgência com que o povo de Deus deve sair da cidade. Deus está prestes a derramar sua ira sobre a Babilônia e Ele quer poupar o seu povo que se encontra aqui. No Antigo Testamento nós temos um caso em que Deus envia anjos com urgência para salvar o servo do Senhor, que poderia ser destruído pela ira de Deus. Lembra? O caso de Ló, que estava morando em Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Temos o relato desse episódio interessante. Gênesis 19. Verso 12 diz: então disseram os homens a Ló. Os homens são os anjos que foram a Sodoma e Gomorra: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Verso 13: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado. Interessante, a mesma expressão aparece em Apocalipse. Seus pecados foram amontoados e chegaram ao céu, falando da Babilônia, que diz: o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com ele. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Temos aqui em Apocalipse um anjo avisando para sair. Temos aqui a mesma expressão: do seu clamor tem chegado até a presença do Senhor. Deus é paciente, longânimo, mas o Senhor não se deixa escarnecer para sempre. Ele tem limite na sua paciência. Quando a sua ira se derrama, os homens verão que terrível coisa é cair nas mãos do Deus Senhor. Lembram aquele momento crucial em Apocalipse capítulo 6, no sexto selo, quando no final desse capítulo, verso 15 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. Veja isso, Apocalipse 6, 15.
esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Veja que pavor, que medo esses homens têm, porque eles sabem que chegou o momento da ira de Deus se derramar sobre eles. Vemos, portanto, aqui a urgência dessa advertência. Mas o texto continua falando da ordem dada ao povo de Deus na Babilônia. E usa um verbo forte, Apocalipse 18:4, diz: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Temos aqui um imperativo, uma ordem para que o povo de Deus se afaste definitivamente dessa cidade amaldiçoada. A expressão povo meu enfatiza a incompatibilidade entre os salvos em Cristo e aqueles que vivem dirigidos pelo espírito da Babilônia. Uma lição importante aqui é a seguinte, irmãos: quanto menos nos entrelaçarmos com a mentalidade desse mundo, melhor. Quanto menos estivermos envolvidos com a forma de pensar do mundo, melhor para nós. Por enquanto não podemos nos separar fisicamente do mundo, nem devemos. Somos luz e sal. Na sua oração sacerdotal, Jesus disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Por quê? Porque nós ainda temos um papel importante nesse mundo. Mas, espiritualmente, nós devemos nos retirar desse mundo que jaz o maligno. No nosso coração, nós devemos ter essa consciência: nós não somos parte desse sistema que impera no mundo. Um bom exemplo disso temos na própria Babilônia antiga. Daniel e os seus 3 amigos, curiosamente, viviam na Babilônia. Foram levados para ser ensinados a cultura e a religião dos deuses pagãos da Babilônia. Foram doutrinados por muito tempo. Foram reconhecidos como líderes até na Babilônia, parte do governo. Mas espiritualmente, no coração, eles nunca foram da Babilônia. Nunca. Eles sempre estavam ali como uma luz a brilhar naquele império perverso. Lembra do capítulo 6, quando os homens tentam achar uma maneira de prender a Daniel, acusar a Daniel? Eles dizem: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele a lei dos seus Deus. Ou seja, se há alguma coisa que nós podemos trazer para acusar Daniel, é somente algo que o coloque contra a obediência ao seu Deus. Daniel é conhecido na Babilônia como um homem que obedecia a Deus. Então podemos sim, mesmo que fisicamente estamos nesse mundo, podemos espiritualmente, devemos espiritualmente estar afastados do sistema do mundo. Que esse seja realmente o nosso modelo quando estamos vivendo nesse mundo pervertido e corrupto. Nosso texto continua dando os avisos. Por que o povo de Deus deve retirar-se? 2 motivos. Primeiro, para não seres cúmplices em seus pecados. E segundo, para não participardes dos seus flagelos. Esses são os avisos. Primeiro, para não seres cúmplices. Interessante que esse é o período em que os convertidos, os que aceitaram o Evangelho durante o juízo de Deus, eles sabem que esse mundo está se desintegrando, eles sabem que o império do anticristo tem dias contados. Mas ainda assim, a Babilônia é uma armadilha para eles. É incrível isso. Parece que a beleza, a atratividade, os prazeres que estão nessa cidade infestada de demônios, ainda exerceria uma grande influência, quase irresistível, sobre o povo de Deus. Parece até redundante. Por que o anjo precisa dizer ao povo de Deus: saia da Babilônia, para não serem cúmplices? Não é redundante, porque a ação de Satanás, a beleza, a ilusão na Babilônia, é
uma armadilha, pode ainda atrair o coração dos servos de Deus que estarão ali nesse período. Portanto, qual é a solução? A solução é a mesma que José tomou quando estava sendo assediado pela esposa de Faraó. O único meio que ele tinha era fugir. Fugir para não sucumbir aos encantos do pecado. Retirai-vos dela para não seres cúmplices em seus pecados. A palavra cúmplice significa parceiro, alguém que comunga e que tem a mesma mentalidade. Lembra que ao longo dos tempos o povo de Deus sempre está sendo assediado pelo mundo. Paulo diz: não vos conformeis com este século. O primeiro motivo, então, é para não seres cúmplices. E o segundo é para não participardes dos seus flagelos. Que flagelos? Aqui os flagelos são uma referência ao juízo de Deus, especificamente relatado sobre a cidade de Babilônia, e de modo muito especial está falando do sétimo flagelo, que é o que vai de fato destruir essa cidade. O verso 5 termina dizendo: a paz e a advertência, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Seus pecados se acumularam até o céu, e nós estamos vendo um incrível monumento do pecado. Interessante o verbo acumular aqui. Tem a ideia de algo que é colado, grudado e empilhado uma coisa sobre a outra. E a ideia é que esses pecados da Babilônia foram sendo empilhados uns sobre os outros, e agora, no final dos tempos, essa pilha de pecado chegou à presença de Deus. Isso nos lembra um fato antigo na história da Babilônia, né? Uma tentativa de chegar ao céu. Aonde foi isso? Torre de Babel. Sendo que lá o monumento era físico, eram tijolos, argamassa que eles foram construindo. Aqui é um monumento espiritual, é pecado sobre pecado, iniquidade sobre iniquidade, e essa pilha vai subindo, e nesse momento o anjo diz: chegou a presença de Deus, chegou o limite, passou daquilo que era suportável. O monumento físico da Torre de Babel foi frustrado, mas o monumento espiritual de Satanás, através dos tempos, continua sendo construído. Continua, vai chegar até esse limite que o Senhor não suportar. Satanás, o arquiteto desse mundo de iniquidade, vai agindo habilmente para que o pecado gere mais pecado. Ele vai espalhando a maldade, porque a maldade se propaga a partir da iniquidade anterior. Isso nos lembra várias referências bíblicas sobre a multiplicação do mal. Pequenos atos de rebeldia despertam para mais rebeldia, que geram mais rebeldia, e daqui a pouco chegamos ao ponto em que o pecado contaminou toda a sociedade. Gênesis capítulo 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja a iniquidade se multiplicando, proliferando, chegando ao ponto em que o Senhor tinha que destruir o mundo todo. Um verso que recente me chamou a atenção foi Salmo 12. Honestamente, lembrei bastante da situação do nosso país nesses últimos dias. Salmo 12, verso 8, diz: por todos os lugares andam os perversos. Veja que descrição horrível essa. Por todos os lugares andam os perversos, ou seja, a sociedade está infestada, dominada de perversidade. E a parte final diz: quando entre os filhos dos homens a vileza. O que é vileza? Vem daquilo que é vil, daquilo que é mal, daquilo que é corrompido. Então, quando entre os filhos dos homens o mal ou o que é corrompido é exaltado, quando aquilo que está contrário ao Senhor
quando aquilo que declaradamente é corrompido e mal começa a ser exaltado, começa a ser colocado como algo interessante, começa a atrair a atenção, então o texto diz: a terra fica cheia de pessoas perversas. O mal propagado gera mais mal. Essa é uma estratégia de Satanás: fazer com que a maldade se propague e a partir dela mais maldade, mais iniquidade possa surgir. Eu tenho convicção de que, por exemplo, a mídia favorece demais a proliferação do mal. Por quê? Porque divulga o mal e faz com que essa divulgação seja a base para mais mal. Desperta. Se imagine, você já tem homens de coração corrompido, inventores de males, como Paulo diz em Romanos capítulo 1. Mas às vezes eles não pensaram num determinado mal, até que alguém dá ideia, até que se revela diante deles, e aquela curiosidade maligna desperta a criatividade. Não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso. E o mal vai se multiplicando em mais mal. Essa é uma estratégia, com certeza, do maligno. Hoje nós estamos vivendo dias em que aquilo que é vil é exaltado, é propagado, é apresentado de maneira atraente, onde ninguém mais reprova, pelo contrário, todo mundo aprova, acha bonito, divulga, até apresenta como algo que deve ser praticado por todo mundo. Até o próprio Satanás hoje é apresentado de uma maneira bonita, de uma maneira atraente, de uma maneira que parece um bonito, engraçado, mas se está brincando com o próprio diabo. Há poucos dias eu ouvi de uma pessoa sobre um filme brasileiro que está para ser lançado nesses dias, chama-se A Comédia Divina. A Comédia Divina é sobre a implantação da igreja de Satanás e o show que o diabo é o astro principal e o homem se chama Satanás mesmo. Ele rouba almas das pessoas e estão esperando esse filme como uma coisa grandiosa, que vai dar muita bilheteria. A Comédia Divina, fazendo um jogo com a obra de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia. Ou seja, um homem bonito, num cenário muito bonito, é Satanás. Ótimo. Isso é bom, diabo. É ótimo. Tem duas coisas que Satanás gosta: ou o exagero de colocá-lo no centro das atenções, ou a ideia de que ele é um mito, uma brincadeira. As duas coisas são boas para o diabo. Mas esse é o nosso mundo, irmãos, essa é a nossa sociedade, e nós estamos vivendo de fato dias em que precisamos nos retirar definitivamente, ter muito cuidado com a pressão do mundo. Não podemos nos esquecer que o mundo jaz no maligno. Esse mundo, esse sistema em que nós vivemos, em que os nossos filhos vivem, esse sistema que é passado pela educação, pelo cinema, pela arte, pelos ensinos, pela ciência, esse mundo jaz no maligno. Ele é o arquiteto desse sistema. Esse mundo que nos comprime de todas as formas para que nós assumamos os seus padrões. Lembre que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é intensa, muito grande. Precisamos estar de olhos abertos. Portanto, eu queria terminar aconselhando a toda a igreja: examinemos cuidadosamente a nossa vida, tentando examinar cada área, para termos consciência, perceber se em algum aspecto nós estamos sendo conformados aos padrões desse mundo que jaz no maligno. Às vezes nós nos justificamos
porque não estamos envolvidos em coisas grosseiras demais. Mas esquecemos que o sistema do mundo não é feito só de coisas grosseiras. Tem coisas bonitas, atraentes, aceitáveis, que vêm diretamente da mente do maligno. São formas diferentes de nos pressionar a nos conformarmos ao padrão contaminado. Podemos estar nos conformando ao mundo, nos nossos gostos, no nosso entretenimento, nossos desejos, na maneira como usamos o nosso dinheiro, na admiração que nutrimos por tudo que esse mundo nos apresenta, de todas as suas formas. Devemos definitivamente resolver que se Cristo é o nosso Senhor, nós vamos seguir a Cristo somente. Não vamos nos envergonhar de ser discípulos de Cristo. Vamos nos apartar de tudo que é contaminado, mesmo que o mundo apresente como algo interessante e bom. Nós somos servos do Senhor, separados